Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Agora a gente está no canal Professor Paulo Papini, tá? Gente, primeiro falar uma coisa, o nome do canal ser Professor Paulo Papini, ou Professor Papini, não é arrogância da minha parte, tá? Não é, assim, eu sou professor mesmo de ofício, tá? Faz mais de 20 anos da minha vida que eu dou aula. Muito antes de eu pensar em fazer o mestrado, eu já dava aula, tá? Na verdade, era uma bobagem da minha parte. Eu desdenhava um pouco o mestrado quando era mais jovem. Mas um dia eu falo sobre isso num vídeo específico. Mas vamos lá, meus amigos, vamos lá. Eu tô falando com vocês hoje, né? Porque assim, eu vi uma postagem do professor Júlio Henrique Rodrigues, se me falam isso. Memória é esse o nome do rapaz. Excelente advogado, ótimo professor também, tá? Excelente advogado, ótimo professor. Ele faz curso, ele fala muito sobre direito internacional e advocacia em Portugal. Ele é advogado no Brasil e em Portugal, tá? E é muito bacana, inclusive eu fiz o curso dele uma vez, advogando em Portugal, né? Que pode ser um plano B para minha vida, não sei. Um plano B, um plano C, ou talvez, sei lá, assim, eu sou muito ligado com o meu país, tá? Eu sou muito ligado com o meu país, assim, por uma série de questões. Primeiro que, bom, vamos lá. Com todos os problemas que temos no Brasil, a gente enfrenta dificuldades que eu já conheço, né? Mais ou menos eu sei como tramitar por essas dificuldades. Não tem ilusão que qualquer país novo que você vai viver, você vai enfrentar dificuldades novas, etc. Mas Portugal é um país pelo qual eu tenho muito carinho mesmo, tá? Não seria algo impensado da minha parte, de repente, advogar em Portugal, até mesmo porque, ser sincero, eu acho que essa situação de audiências virtuais, etc., ela vem para ficar. Eu acho que o processo vai ser... Eu vou até fazer um curso no meu canal, tá? Os advogados, sobre Justiça 4.0, que o STF vem falando, o CNJ vem falando, o Luiz Fux falou sobre isso recentemente. Eu acho que o processo digital, ele veio para ficar e não, sabe? Eu não vejo como isso vai ser revertido não, tá? Sustentação oral vai ser digital, audiência vai ser digital. E mesmo quando a pandemia acabar, as pessoas não vão mais querer se deslocar fisicamente até o tribunal ou até o juiz. Tá? Vou falar uma coisa, eu tô querendo fazer faz tempo um curso do professor Scavone de Direito Imobiliário, uma pós-graduação com o professor Scavone de Direito Imobiliário. Eu sou bem maluco, vocês devem ver, né? Eu fiz simultaneamente um mestrado com uma pós-graduação em processo civil. Agora eu vou fazer simultaneamente o doutorado, talvez com uma pós em imobiliário, mas eu gosto de estudar e eu acho que é uma obrigação do advogado nunca parar de estudar, tá? Mas antes mesmo da pandemia, eu já estava a fim de fazer apenas e tão somente se fosse digital. Eu não sei se eu tô com muita paciência hoje de pegar meu carro, sair do escritório, ir até a Praça da Liberdade, até a Avenida Liberdade, onde fiquei PD. Não sei se tem muita paciência hoje para isso. E eu acho que as pessoas já não têm mais essa paciência. Bom, meus amigos, dito isso, o que eu queria considerar? O professor Júlio falou num artigo que eu gostei muito, eu vou até deixar o link do artigo na descrição do vídeo, que ele fala que o advogado tem que colocar foco no que ele faz, tá? Coloque foco, coloque amor no que você faz, que uma hora a coisa dá certo, meu amigo. Uma hora a coisa dá certo. Daí ele fala do amigo dele, supostamente fictício, que eu descobri que agora eu posso advogar em Portugal. Daí ele começa a se especializar em direito português. Daí depois ele ouviu alguém falar que pode advogar, que dá para validar também a inscrição de advogado nos Estados Unidos. Daí o cara começa a estudar direito americano e larga o estudo de direito português por outro canto. Daí o cara ouviu falar de direito previdenciário, daí o cara fala, não, agora eu vou me especializar. Você tem que colocar um pouquinho de foco, um pouquinho de pé no chão, isso é importante. E esse artigo dele é muito importante nesse sentido, tá? Tenha foco, coloque o pé no chão, siga uma área, sabe? Vá em frente dessa área.
Mas, e esse mas é importante, tenha foco, tenha pé no chão, mas saiba que você vive numa sociedade que as coisas mudam muito rapidamente, tá? Muito rapidamente mesmo. Então, você tem que ter foco na tua área? Claro que tem que ter. Modéstia à parte, eu vou falar sem falsa modéstia, tá? Por exemplo, na área de direito bancário e imobiliário, isso é, financiamentos bancários ligados a contratos imobiliários, eu vou falar que existem advogados tão bons quanto eu. Melhor que eu até hoje não conheci ninguém na área de bancário e imobiliário, tá? Eu não estou falando na área de direito imobiliário lato sensu. Se for falar da área de direito imobiliário, eu vou falar assim do professor Scavone, que ele é um monstro, tá? Mas eu estou falando assim da área de direito bancário e imobiliário. Eu conheço vários advogados tão bons quanto eu. Melhor eu ainda não achei nenhum, tá? Mas a gente tem que estar atento, meus amigos. A gente tem que estar atento às mudanças jurisprudenciais, às mudanças, por exemplo. Isso é um fato concreto. A taxa Selic está cada vez mais baixa. Com a taxa Selic baixa, em algum momento, os juros bancários para o consumidor final também deverão cair. Em algum momento eles vão cair a um nível tão baixo, tá? Que eventualmente todo esse estudo que eu faça venha a se tornar irrelevante. Então, assim, é importante você ser focado numa área, claro que é importante. Mas seja focado numa área, mas não perca de vista o todo, tá? Não perca de vista o todo. Por exemplo, nos anos 2004, 2005, eu desenvolvi... Não vou falar que eu desenvolvi, tá? Mas eu aprimorei muito a tese, e tá até no meu livro Direito e Democracia, tem vários artigos meus sobre esse assunto. Entre os anos 2004 e 2005, eu desenvolvi muito a tese da impossibilidade, da ilegalidade da cobrança de assinatura telefônica. Olha, o trabalho que eu fiz, data máxima vênia, sem falsa modéstia, foi brilhante. Acontece, tanto que eu escrevi um livro sobre esse tema, só que não chegou nem esse ditado. Quer dizer, teve uma pré-edição de 30 exemplares, e eu nem sei onde está. Sinceramente, eu não sei onde está. Eu perdi o meu exemplar, inclusive. Mas acontece que o STJ, em sede de recurso de repercussão geral, julgou legal e constitucional a cobrança de assinatura telefônica. Então todo aquele meu estudo caiu por terra. Eu vou dar um exemplo, talvez, para vocês, que vocês consigam identificar. Na área da cirurgia plástica, tá? Nos anos 80, eu era criança na época, não sou tão velho assim, pelo amor de Deus. Mas nos anos 80, era comum, a moda era que a mulher tivesse peitinhos pequenos, né? Então tinha mulher que tinha seios grandes, a palavra seio é mais polida, né? Mas é errado, porque o seio é o que está no meio dos dois peitos, né? A mama, o peito, tanto faz a palavra. Mas a mulher tinha o peito grande e a moda naquela época era o peito pequeno. Era o padrão de beleza daquela época. Então havia cirurgião plástico especializado em reduzir o tamanho da mama de uma mulher. Olha, o cara que ganhou dinheiro só com isso e não aprendeu a fazer outra coisa da vida, esse cara ficou desempregado. Eu conheci um médico que acabou se aposentando. Ele falou, já ganhei bastante dinheiro com isso, não estou a fim de agora de ficar embarcando em novas aventuras. Hoje a moda é exatamente o oposto. A moda é silicone e peitão, né? Então, assim, você tem que ficar de olho no mercado, mas tomar cuidado para você não cair naquilo que em biologia se chama... não é nicho, em biologia tem um termo... beco, chama beco evolucionário. O que é um beco evolucionário? Tá? Beco evolucionário é o seguinte, você tem um animal como o guepardo chita, que ele corre a 110 km por hora, tá? Foi um animal que se especializou tanto que ele só tem força física, ele é muito magro, tal, ele só tem força física e fôlego para caçar um ou dois tipos específicos
de antílope e gazela, que é um animal que a vítima dele também corre a 80 por hora, é uma corrida evolucionária. Acontece assim, que se acontecer qualquer coisa no habitat desse animal, sei lá, um vírus que mate uma quantidade grande das presas dele, ele não vai conseguir caçar outro animal porque ele não tem sequer força física para isso. Ele se especializou a tal ponto para caçar aquele tipo de animal que ele caça, que são aquelas gazelas, aquelas impalas, que ele não vai conseguir caçar outro animal que não seja aquele, tá? Vamos dar um exemplo com a advocacia? Quando o processo se tornou digital, e eu tive medo, não vou falar, não, Paulo, é muito fácil, hoje todo mundo fala, eu tirei de letra. Quando o processo se tornou digital, no primeiro momento eu tive medo, de primeiro, não me adaptar ao sistema, tá? Não me adaptar ao sistema. E segundo, eu sobrevivia, ganhava meu dinheiro na advocacia, trocava de carro, pagava aluguel no meu escritório, pagava o salário das pessoas que trabalhavam comigo, num sistema de processos que duravam 5 anos. Será que o processo durando 1 ano, e hoje eu tenho processos que nasceram em julho do ano passado e já estão em fase de cumprimento de sentença após o julgamento de 2º grau, tá? E não é um ou outro, são vários. Então a pergunta é, será que eu sobreviveria num processo que fosse durar 6, 7, 8 meses, 9 meses, 10 meses? Né? Tem advogados cuja especialidade era protelar uma dívida. Por quê? Na época do processo físico, imagina, tinha o Fórum de Santo Amaro, que era o fórum mais lerdo de São Paulo, tá? Para eles processarem as petições que eles recebiam, só para o distribuidor pegar as petições que eles recebiam, processar e mandar para os locais corretos, já demorava uns 3 meses. Então o que acontecia? Imagina que você tinha um processo teu em Santo Amaro, tá? De um cliente seu em Santo Amaro. Daí você cobrava do cliente uma quantidade X de honorários por mês. Imagina que ele deve R$1 milhão, você vira para ele e fala, olha, eu vou te cobrar R$1.000 por mês. Daí você protocolava uma petição dirigida ao Fórum de Santo Amaro, através do sistema de protocolo integrado, no Fórum da Lapa, que também era um fórum problemático. Brincando, para essa petição ser juntada após o protocolo, brincando ia demorar 4 meses. Brincando ia demorar 4 meses, tá? Daí assim, para o magistrado decidir algo, até ser publicado, até a petição da resposta ao prazo que você deveria cumprir ser realizado ou não, brincando, na época do processo físico, você conseguia sobrestar o processo, tá? Por um cliente seu, brincando, em 1 ano. 1 ano, até um ano até hoje dá, tá? 1 ano hoje em dia já é possível. Mas não mais que isso. Com o processo digital, 1 ano com muita ginástica. E um pouco de sorte. Agora, com o processo físico, brincando, assim, você enrolava um processo, e a palavra é essa mesmo, você enrolava o processo em 2 anos, 3 anos, 4 anos, tá? Então tinha advogado que se tinha se especializado em execução para defender devedor, usando os mecanismos que a lei permite que sejam usados. Não tem nada de legal, não tem nada de lícito aí. Tinha um professor meu de faculdade, um grande jurista da área do processo civil, não vou falar o nome dele, tá? Porque hoje ele vai negar que ele falou isso, mas ele falava nas suas classes. Ele falava, olha, cliente meu não paga conta. Cliente meu não paga execução. Tá? E é uma verdade. Você conseguia fazer o processo demorar muito, mas muito tempo. E muitas vezes o credor acabava aceitando um acordo ínfimo para tirar aquela porcaria da frente. Paulo Papini não era certo, mas acontecia. E advogados fizeram fortuna
advogando neste padrão de advocacia. Só que esse padrão de advocacia, meus caros, morreu com o processo digital, com o PJE, com o ESAGE e outros sistemas que existam no Brasil, tá? Então, o que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte: é muito importante, sim, que você se especialize numa área, mas não deixe de observar o todo, tá? Não deixe de observar o todo. Não se coloque num beco evolucionário da advocacia. Se especialize numa área, foque nessa área, tenha consciência que no direito, como na vida em geral, existem altos e baixos. Tem momentos que você vai ganhar um dinheirão com a advocacia, tal, tudo vai dar certo, e você vai comprar carro zero a cada 6 meses. E tem momentos que você vai ficar apertado de grana. Isso é vida, tá? Isso é vida. Isso é vida, a vida do advogado também tá sujeita a isso. E parece que tem época que a gente tem sorte, né? Eu lembro que eu trabalhava com um chefe meu, não vou falar o nome dele também, mas eu lembro que foi assim: eu tinha o meu escritório dentro do escritório dele. Ele me permitia que eu pegasse as minhas ações, tal, que era uma forma, porque ele não conseguia me pagar o salário que eu queria receber e o salário que eu já valia no mercado, mas eu queria trabalhar com ele porque foi uma grande academia para mim. Foi uma grande academia, tá? Foi uma grande academia para mim. Bom, até vou falar o nome dele, não tem problema nenhum. Para falar bem, não tem problema falar o nome da pessoa, né? Ricardo Azevedo Leitão. Foi uma grande academia, tá? Eu sou de gênio complicado, mas eu também tenho gênio complicado. Mas eu lembro que assim, como ele não podia me pagar o salário que eu queria ganhar, mas eu queria trabalhar com ele, porque eu sabia que aquilo era uma academia. Como eu queria trabalhar com ele, eu aceitei ganhar menos do que eu valia, mas ele me permitiu, em contrapartida, ter meus clientes. E eu lembro que teve uma semana, porque isso acontece na advocacia, tem semana na tua advocacia que tudo dá certo, tá? Que tudo dá certo. Até aquela ação que teu cliente não tem direito, você ganha. E tem semana que é exatamente o oposto, que tudo dá errado. Até as ações que você vai perder a ação de despejo por falta de pagamento. Naquela ação que o devedor reconhece que deve e que não vai pagar mesmo, tá? E eu lembro que eu estava numa semana que estava tudo dando certo para mim e numa semana que estava tudo dando errado para ele, né? E assim, como ele foi um professor que eu tive na faculdade e tal, eu tinha uma grande necessidade de falar: pô, olha só que legal, ganhei o recurso, consegui eliminar, tal. Um dia ele virou pra mim e falou: Papini, posso te falar uma coisa? Eu tô numa semana muito ruim, que tudo tá dando errado nas ações. Eu não quero sentir inveja de você, porque eu gosto demais de você, mas dá pra segurar um pouquinho essa tua euforia e não me contar as novidades até passar essa minha fase ruim? Legal, ele teve a sinceridade de fazer essa observação, tá? Então assim, a advocacia é isso, tá? Então assim, se foque numa área, tenha plena consciência que dentro da área que você se focou, que você se especializou, haverá altos e baixos, tá? Mas se foque nessa área, se dedique a essa área, que as coisas irão acontecer, tá? Que as coisas irão acontecer, mas fique atento ao mercado. Não caia, como eu já disse, em becos evolucionários, ok? Isso é muito perigoso para o advogado, tá legal? Meus amigos, por hora é isso. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!